Você está ouvindo Elas Fora da Casinha, onde histórias reais, sonhos malucos e aventuras internacionais se encontram. Oi! Que bom ter você aqui de novo. Hoje, nosso tema vai ser contar a história de como eu e a Rafa nos conhecemos. Então, para começar, eu cheguei em setembro de 2022 na Alemanha e a Rafa veio em fevereiro. Mas a nossa história começa antes da Rafa chegar aqui, porque eu e ela contratamos uma mesma mentoria para fazer o au pair na Europa. A partir dessa mentoria, a gente tinha um grupo no Whats, a gente seguia a mesma pessoa no Instagram, e essa pessoa, então, às vezes postava coisas que eu postava aqui, do au pair, ou citava meu Instagram, e a Rafa começou a me seguir. E um belo dia eu postei um chimarrão. Nada que os sulistas não vão se conectar, né? Não, pausa. Tu postou que tu tinha recebido uma caixa cheia de comida brasileira. Ah, verdade. E aí eu olhei aquela foto e eu vi que tinha erva de chimarrão. E eu pensei, ela é gaúcha, vou chamar ela. Ah, então não foi o chimarrão, mas foi a erva. Sim, era no caso, Uma encomenda, né, uma encomenda com uma loja brasileira. Com Produtos brasileiros. produtos brasileiros. Então ela me chamou, a gente começou a conversar sobre como eu tinha comprado, como eu tinha conseguido as coisas. E ali foi uma mensagem, dali uns dias foram outra mensagem devido a outras coisas, e a gente começou uma troca de mensagens mais frequente. Bom, então, eu às vezes, a Maria postava alguma coisa, daí eu chamava ela, perguntava, ela me contava um pouco como é que estava sendo esse início dali da experiência, né? E eu tava ali na emoção também de dar o match com a família do au pair e vim pra cá. Então, eu cheguei aqui, então, em fevereiro de 2023. E eu e a Maria, a gente só foi se encontrar pessoalmente, se conhecer pessoalmente, em abril de 2023, na Frühlingsfest de Munique. Que seria uma festa de primavera. A tradução de Frühlingsfest é festa de primavera, mas no caso é festa de cerveja também, porque só tem cerveja lá. É uma mini Oktoberfest. Uhum. E então nós teve um encontro de au pairs na Frühlingsfest, a gente se conheceu lá. E aí também ia ter outra no próximo final de semana, ia ter Frühlingsfest novamente em Stuttgart. E aí a gente conversando ali, que, né, e eu morava perto, bem perto de Stuttgart. Então a Maria me falou que ia estar em Stuttgart e eu, nossa, perfeito, então já vamos no próximo final de semana também, já vamos sair de novo. Enfim, é uma loucurada, né? Muito doido. Passar o dia inteiro em pé, tu senta só quando tem um espacinho no banco, se tiver, se não tem ninguém passando mal, que tem que sentar primeiro. Fica se revezando, né, com as pessoas pra sentar no banco. E é isso, mas é muito legal, assim, eu sou fã, eu adoro essas festas alemãs. E, enfim, eu só lembro que a Maria ficava em certos momentos deslocada, porque a Maria, né, não bebe. Eu não bebo cerveja, e estar numa festa dessa só vale a experiência mesmo, porque eu não bebo. Eu já fui na Oktoberfest, nem um gole. Nos 2 Frühlingsfest, nem um gole. E, ok, eu não bebo, mas a parte de estar com os amigos, conhecer essa coisa típica daqui, vale muito a pena. Vai todo mundo com trajes típicos, raramente tu vê uma pessoa que não tá trajada. A gente tem vestidinhos específicos pra isso. Sim. Nossa, inclusive, esse ano a gente vai de novo. A gente vai de novo. E o nome do vestido, inclusive, a gente tem que colocar na nossa lista
de palavras difíceis em alemão. É verdade. Porque Pra mim ele não sai. é muito difícil. E pra gente não passar vergonha, vamos botar aqui O Google Tradutor pra falar pra vocês, porque eu como até que hoje não se sei falar. fala. Blender. Repitam. Repitam, por favor. Dunder. É vestidinho de Oktoberfest. Acabou. Enfim, é a roupa típica, né? É o vestido típico para as mulheres usarem no Oktoberfest e no Frühlingsfest, em qualquer festa, assim, alemã. E, enfim, realmente é muito legal, assim, né? A vibe da festa e tá com os amigos lá. Realmente. E eu lembro de uma cena agora eu não lembro qual dessas festas que foi, mas da cena em que a gente tava arrumando alguma coisa, a gente tava em mais meninas juntas, assim, e aí a gente não sei o que aconteceu, que todas nós demos os nossos mas de cerveja, mas o copo, né, de 1 litro de cerveja, a gente deu todos os mas pra Maria segurar. Todas precisavam ir no banheiro. A única que não bebe é a única que não vai no banheiro a cada tantos minutos, né? Então eu fiquei segurando todos os mas. E aí eu lembro que a gente tirou uma foto aquela hora, né, com a Maria segurando os mas de cerveja e como se bebesse muito. Nossa! Quem via, essa aí bebe todas. Não bebe nada. Mas enfim, aí a gente acabou depois ficando no mesmo quarto de hostel também. E foi um aglomerado de fatos que foi sempre fazendo a nossa amizade ficar mais próxima. E estamos aí até hoje, né? Ontem a gente tava pensando que desde que a gente se conheceu, a gente não se desgrudou mais. Bom, e daí o próximo acontecimento, assim, a gente continuava conversando, né? Enfim, era uma amizade à distância, porque eu, na época, morava no sul da Alemanha, em Karlsruhe, e a Maria morava aqui em Braunschweig, no norte da Alemanha. E aí, em julho de 2023, a família alemã que eu morava, eles resolveram fazer uma festa brasileira. Enfim, foi, né, julho, alto do verão aqui. Então, eles quiseram fazer para a família e amigos, vizinhos, uma festa brasileira. No jardim, quem quisesse entrar na piscina entrava. Foi muito legal, uma experiência muito divertida. Enfim, eu, né, como às vezes eles diziam que eu era o centro da festa por conta da cultura brasileira, eu fui, acho que a que mais trabalhei nessa festa. Porque eu tive que organizar tudo. Mas foi muito legal. A gente se divertiu bastante. E aí, então, a mãe, né, da família, ela falou que eu podia convidar as minhas amigas. Então, eu convidei algumas amigas e a Maria estava lá. E eu levei uma amiga junto, pra Rafa conhecer, que hoje é uma amiga muito próxima da Rafa também, que é a Isa. Sim. E a gente foi nessa festa, que eu e a Isa estavam de férias fazendo uma tourzinha pela Europa, de 10 dias. Foi muito doido. Haja paciência. Porque au pair não tem muito dinheiro, então a gente foi remanejando como dava pra conseguir encaixar tudo e ainda ir na festa da Rafa, que foi bem legal. Ver todos os alemães simplesmente abraçando a nossa cultura, comendo nossas comidas típicas, dançando a dança da cordinha. Nossa! Foi muito legal. E a gente tendo que dançar, né, pra eles, assim, e mostrar como que eram as coreografias e tal. Teve até capoeira. Teve capoeira, música ao vivo, música brasileira ao vivo. Enfim, as comidas, né, também. Os salgadinhos. Eu fiz branquinho, negrinho, bolo de milho.
Inclusive, naquela época, eu não sabia que tu não comia bolo de milho com goiabada. Isso quer dizer que tu não comeu aquele Não. bolo. Não comi mesmo. Não, mentira, eu comi o bolo e a goiabada pra Isa. Meu Deus. Ai, ai. Sempre tem alguém que gosta dessas coisas. Eu posso dar. Adiante. Bom, então teve, depois da festa, a gente, né, sempre mantendo contato. A Maria, então, em algum momento me convidou para passar o Natal e o Ano Novo aqui com ela, em Braunschweig. E aí, ao mesmo tempo, ela começou a me ajudar a achar uma vaga de FSJ, o Ano Social Voluntário, porque eu tinha que achar alguma vaga para fazer o ano social depois que terminasse meu au pair e eu não estava conseguindo achar muita coisa por algumas circunstâncias. Tu tinha trocado de família também na época. Sim, eu troquei de família do au pair. E aí eu não estava conseguindo ali na região achar muita vaga, e porque também o FSJ tem muita vaga disponível para a área da enfermagem e para trabalhar com crianças em creche. E enfermagem estava completamente descartado para mim, porque não é para mim. E eu não queria, muitas pessoas me falavam, mas né, é só um ano, é só pra, pensa que tu vai melhorar o teu alemão, mas eu não queria me submeter a alguma coisa, a trabalhar um ano em uma área que eu sabia que eu só ia sofrer, assim, literalmente. Isso não é uma coisa que eu recomendaria, eu sempre falo quando pede minha opinião sobre. Não vale a pena tu passar um ano trabalhando numa coisa que tu não gosta, que tu odeia. Tipo, a Rafa realmente não tem... área da saúde, né? Não tem como. Ela não vai se adaptar a isso. Tem coisas que eu chego em casa e eu conto pra ela que eu fiz e ela fica apavorada. Então não faz sentido ela se obrigar a fazer isso por um ano. Tu tá num país diferente, tu vai aprender um vocabulário direcionado pra essa área, e daí depois tu quer ir pra outra área, tu não sabe nada, mais nada. Tipo, tu tem um vocabulário inútil pra área que tu quer seguir. Então, pra mim, não vale a pena. Sem contar que a gente já tem todo esse processo de... É pesado estar num país diferente, é difícil trabalhar o dia inteiro com uma língua diferente. Aí tu vai fazer ainda uma coisa que tu não gosta. E eu acho que isso é uma sobrecarga psicológica muito grande. Sim, era exatamente isso que eu pensava, assim, eu não quero... Era como se eu fosse realmente me submeter a passar aquele um ano triste, assim, me obrigando a fazer atividades que eu nunca tinha feito na vida e que, assim, e que eu não ia poder aproveitar muito para depois, porque o meu depois, no caso do FSJ, eu ia querer procurar um emprego na minha área que eu me formei, que não tem nada a ver com isso, eu não conseguiria aproveitar muita coisa. Então, enfim. Então, eu entendo que eu coloquei requisitos muito restritos, não sei. A minha busca por uma vaga de FSJ estava bem restrita, por conta que eu não queria nas áreas que mais tinham vagas, né? Então eu sabia que ia ser mais difícil. Por isso, Maria estava tentando me ajudar. De todas as formas, eu lembro, assim, que chegava momentos que eu não aguentava mais. Eu já tinha aceitado que eu ia voltar para o Brasil. Inclusive, chegou um momento ali... Aconteceram coisas com a família do au pair. E aí chegou um momento em que eu realmente tive que comprar minha passagem de volta para o Brasil. E aí a Maria, mesmo com a minha passagem comprada eu já tinha aceitado o meu destino. Eu não tinha aceitado. A Maria não tinha aceitado. A Maria dizia, não, a gente vai dar um jeito. Tudo vai dar certo, a gente vai conseguir uma vaga. E eu ficava assim, meu Deus, essa guria, né, tem uma esperança que nem eu tenho. E enfim,
eu vim passar o Natal e não foi bem o Natal, né? Eu cheguei aqui no dia 25. 20, no dia 25, à meia-noite, abaixo de chuva. Cheguei em Braunschweig e aí eu fiquei pro ano novo com a Isa também, né? Uhum. Pela segunda vez daí vendo a Isa. Isso foi muito uma aventura que será para um outro episódio, com certeza, que é nós três no meu quartinho de VG. VG é um apartamento compartilhado. Dividindo nós três, 4 dias. 5? Foi até a virada do ano, né? Foi 5 dias. 5 As dias. 3 num quartinho. Foi. Altas aventuras. Sim. Foi bem apertado. Foi muito apertado. Enfim, pra isso a gente pode chamar a Isa um dia pra ela Compartilhar. pra gente relembrar esses momentos. E então eu passei aqui, Natal e Ano Novo, foi muito bom também. A gente viajou ali aqui pela região juntas. E aí eu consegui, então, uma vaga de FSJ indiretamente pela Maria, porque uma outra, assim, uma amiga em comum, então me ajudou também de uma certa forma e eu consegui a vaga. Gente, eu consegui a vaga no dia 14 de janeiro de 2024. Eu me mudei provisoriamente, então, para Braunschweig, porque eu consegui a entrevista para a vaga no dia 15 de janeiro. E no dia 15 de janeiro era o meu voo de volta pro Brasil. Ai, gente, foi um sufoco. Porque essa amiga que ajudou a Rafa, ela era minha amiga e elas se conheceram no Natal. Então, no Natal, a gente contou sobre a Rafa pra essa minha outra amiga. O chefe dela era amigo do meu chefe do FCJ. E daí, eu pressionei de um lado e ela do outro. E aí, o chefe dela falou com o meu chefe que aí deu certo pra Rafa ser admitida. Sim, foi uma loucura. Como eu sempre falo, as minhas trocas de visto aqui envolvem sempre muita emoção. Tem que ter coração forte e psicológico mais ainda, o que eu não tenho. Precisa de muita terapia para aguentar esses sufocos. Então, foi isso. Daí, então, eu me mudei provisoriamente para Braunschweig, porque foi ali no meio de janeiro, mas eu acabei ainda uma semana depois voltando para a cidade que eu morava antes, que era Aachen. Bom, em algum outro episódio, o meu au pair vai ser explicado. Tenso. E então. A gente ficou morando no meu quartinho por 2 semanas. As duas juntas. Sim. Sim. Moramos. Maria me acolheu no VG, num quarto de VG, que ela dividia, então, um apartamento com mais 2 pessoas. E eu fiquei morando por 2 semanas no quarto dela. Ficamos dividindo uma cama de solteiro. Sim, né? Por 2 semanas. Um quarto minúsculo, cheio de mala, uma mesa, um armário e uma cama. Sim. Nossa. Que a gente não faz pela sobrevivência. Ou pela chance de poder ficar num país. Vocês não acham que aqui é tudo mil maravilhas? Não. É bem complicado, assim. Principalmente nesses momentos que tem essa mudança de visto, assim, né? Envolve mais adrenalina, assim. Paciência também. Muita Nossa, paciência. eles testam a tua paciência até o último fio de cabelo. Então é bem complicado. E então, nesses momentos, o que mais ajuda é realmente ter
amigas, ter uma rede de apoio, ter contatos, mas principalmente os amigos aqui que vão ajudar a gente a passar por esses momentos, a nos acolher, conversar. Às vezes a gente só quer conversar ou reclamar, botar pra fora, ou chorar, ou, né, ficar em silêncio. Simplesmente às vezes precisa da presença de alguém, de uma pessoa que também te entende. E, enfim, foi isso que aconteceu aqui em Braunschweig. Foi assim que eu me senti muito bem, muito acolhida. Tá aqui até hoje. E estou aqui até hoje, né? Bom, e a gente tem um quadro no podcast que se chama Momentos Fora da Casinha. Que é um momento que a gente vai compartilhar com vocês de coisas que aconteceram com a gente, que sejam engraçados, humilhantes, que sejam de fato fora da casinha. Que a gente já tá rindo aqui, né? Porque o momento fora da casinha de hoje é de quando eu e a Rafa nos conhecemos. No dia que a gente se conheceu. O que aconteceu nesse dia, Rafa? Bom, né? Relembrando, o dia que a gente se conheceu foi na Frühlingsfest de Munique. Então, estávamos lá, né? Bem belas. Bem belas. Com nossos vestidinhos. Com nossos vestidinhos. Muita bebedeira. Pra uma parte de nós. Maria não. E aí, em algum momento, eu acho que a gente, né, foi pra rua pra pegar um ar, sair um pouco lá de dentro. Porque o que acontece? Essas festas têm umas tendas gigantes, assim, como se fossem uns galpões. Como que pode se falar isso? Mas são revestidos de lona, então é muito quente lá dentro. Sim, é muito quente lá dentro. E aí, então, de vez em quando, assim, se dá, a gente sempre, né, tenta sair um pouquinho pra pegar um ar. E, então, estávamos eu e Maria fora da tenda, conversando num cantinho. E aí, chega um alemão. Um alemão nos aborda. Nós, com o nosso super alemão de alguns meses de Alemanha. Bom, quem começa? É difícil. E ele chega, nos cumprimenta, a gente cumprimenta de volta, um homem bonitão, do olho azul, legítimo alemão que a mídia pinta, né? Conversa daqui, conversa dali. Mas uma conversa bem respeitosa, aparentemente, né? Até que ele faz um convite extraordinário. Qual foi o convite? Acho que a gente trocou o número com ele. Eu não, né, tu? Eu troquei o número com ele. A Maria, então, ele perguntou ali se a gente podia trocar número. A Maria pegou o número dele. E ele, então, convidou a gente se a gente não queria sair dali e ir nós duas pra casa dele. se a gente toparia, se a gente gostaria, né, de fazer alguma coisinha ali a três, né? Socorro! A gente era recém tinha se conhecido. E a gente, né, se olhou tentando entender se eu entendi, é isso mesmo que ele tá falando? O meu alemão tá certo mesmo? Não, eu acho que eu entendi tudo errado. Mas tava certo. Era isso que ele queria. Certo. Era isso que ele queria. Mas, né, nós somos muito certinhas, muito corretas. A gente não aceitou, é claro. Uma olhando pra cara da outra. Não. Entre três, não. Não. Isso aí não rola, não. Pera, aí passou do meu limite. Pode dormir na minha cama de solteiro comigo, mas... Não. Foi muito pra frente. Bom, esse foi o nosso momento fora da casinha. Sim. E essa é a nossa história juntas, né? Como a gente se conheceu, como foi até aqui. E, enfim, mais detalhes vocês verão também ao longo dos episódios. É isso. Beijão, gente. Beijo. E esse foi o episódio de hoje. Se você achou que a gente estava fora da casinha, calma, que semana que vem piora. Beijo.